Namastê! Hoje o assunto que eu trago é sobre a evolução mental e espiritual, né? Algo que nos dias de hoje está super em voga, todo mundo fala sobre esse assunto, todo mundo se preocupa com a sua evolução pessoal, né? E se fala tanto sobre o progresso e a ascensão espiritual nos dias de hoje, né? Mas como que se faz isso? Como é o processo nessa direção? Porque quando se fala no campo espiritual, se vem muito uma ideia mística na nossa mente, né? Algo muito até romantizado e idealizado e distante de nós, parece algo assim mais abstrato, digamos assim, né? E não é dessa forma. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana e o objetivo dessa vida humana é realizar, né, a alma individual, é realizar a própria essência na condição humana. Então, esse é o grande objetivo, né? E por onde começar esse caminho de ascensão espiritual, de evolução mental? Como, né? É simples, todo esse processo começa no nosso corpo físico. É o nosso corpo físico que determina a qualidade da nossa energia, que determina a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos e que determina a nossa conexão com essa força maior do universo que nos dá acesso ao conhecimento e que nos dá acesso à felicidade, né? E uma alma realizada é esta alma que passa por todo esse processo e está conectada assim com o universo, com a sua essência e se sente feliz permanentemente, independente das situações. Então, nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo físico. Parece que corpo físico é um pouco redundante porque parece é o único corpo que nós temos, como assim? Mas, do ponto de vista do yoga, de acordo com o yoga, nós temos 5 corpos, né, que compõem o ser humano, né? E ele é chamado de envoltório, ou seja, que começa, né, com o nosso corpo físico, o corpo de matéria, este que nós vemos, tocamos, né, sentimos. Então, esse corpo, ele é alimentado pela comida e pela água, certo? Pela respiração também. Essas são as fontes de energia desse corpo físico, né? Então, o nosso corpo, ele foi programado, né, para interagir com a natureza. Então, por exemplo, os alimentos que nós ingerimos, eles devem respeitar a natureza do nosso corpo físico, né, para que a gente possa absorver o máximo de nutrientes e que o nosso organismo funcione de uma maneira eficiente. Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter é a alimentação, né? Isso está nas escrituras do yoga, nas escrituras do Ayurveda, porque a comida, o alimento é que vai nos manter vivo, né, como organismo nesse mundo da matéria. Então, quando a gente vai olhar hoje em dia os rótulos dos alimentos, a gente percebe que tem muita substância química, muitos sabores artificiais, muitos alimentos modificados, né, com a estrutura, né, molecular modificada, enfim, tudo aquilo que é industrializado. Tudo isso que eu acabei de citar são substâncias que o nosso organismo não reconhece, né?
Nosso organismo humano foi programado para reconhecer os alimentos que a natureza nos proporciona, nos dá na sua forma original. Quanto menos substâncias artificiais estiverem nessa fórmula, mais fácil vai ser para o nosso organismo digerir e mais nós vamos ser nutridos, né? E comendo todas essas coisas que a gente come hoje em dia, né? As bebidas, sucos embalados que ficam meses no supermercado, produtos que têm muito tempo de validade, que possuem conservantes e substâncias que fazem com que isso não estrague, por exemplo. Quando nós ingerimos esse tipo de alimento, esse alimento vai ser de difícil digestão, porque poucas coisas o nosso organismo vai conseguir reconhecer. E o nosso organismo reconhece para que ele envie os nutrientes absorvidos pelo nosso duodeno para os tecidos correspondentes que fazem parte do nosso corpo. Quando o nosso organismo não sabe que nutriente é esse, que substância é essa, ele não sabe nem o que deve absorver e quando absorve ele não sabe para que tecido levar esse nutriente ou suposto nutriente. Então, a gente tem que ter esse cuidado de respeitar o nosso organismo. Agora, quanto mais tóxico for aquilo que nós ingerirmos, mais toxinas e resíduos nós vamos acumular no nosso organismo. Então, isso vai realmente gerar problemas de digestão, problemas de nutrição e problemas de saúde. Isso também vai interferir no humor, né? no estado da nossa mente. Então, como nós podemos pensar numa evolução mental, num progresso espiritual, se o nosso corpo, que é o veículo pelo qual nós nos realizamos nesse mundo, não está saudável, não está nutrido, né? Não está em condições plenas para evoluir, certo? Então essa é a base, o corpo é o fundamento de toda a nossa existência, é a nossa existência. Existência é isso, é o material, é a matéria concreta e isso é representado pelo nosso corpo. Então nós precisamos iniciar esse processo de evolução pessoal, cuidando sim do nosso organismo, da nossa alimentação, do nosso sono e dos nossos hábitos que interferem diretamente na nossa saúde, ok? Então, por hoje, fica a dica sobre como cuidar do nosso corpo físico. Pensem nisso. Se você se interessa por isso, quer aprender como melhorar a sua saúde, como cuidar melhor do seu corpo, do seu veículo, né? Entre em contato conosco, mande suas dúvidas que nós vamos ajudar, tá certo? Na próxima semana a gente vai falar do nosso corpo de energia vital, que é um corpo mais sutil, mas que compõe o ser humano e que é muito importante. Então fique ligado. Namastê.